Vamos à palavra de Deus, fiquem em pé em reverência à palavra de Deus. Abra sua Bíblia e eu vou te dar 5 segundos para achar Gênesis 3. Está muito difícil achar Gênesis, irmão, muito difícil. Muito difícil. É o primeiro livro da Bíblia e você não tem que ser crente para saber disso. Então você tem 5 segundos. 1, 2, 5. Chegou. Gênesis 3, do 14 ao 24. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Eu já falei isso semana passada, não tenho que explicar de novo. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita então é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a sua mulher, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: veja isso, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E, havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao lado oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar não o jardim, mas o caminho da árvore da vida. Para guardar o caminho da árvore da vida. Antes o acesso à árvore da vida era livre e aberto, mas agora o acesso foi negado. Então, vamos compreender um pouco só da questão do acesso negado, para a gente valorizar muito mais o acesso que hoje está livre. Nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por tudo isso. Fale conosco, abençoe a tua palavra enquanto pregada, em nome de Jesus. E quem pode, diga amém. Tome o seu assento em nome de Jesus. Diga para alguém do seu lado: a cruz é a resposta. Você tem dúvida disso? Ninguém tem que ter dúvida de que a resposta para todo o problema do homem, a resposta para toda crise no mundo é a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é a resposta para todo crime, é a resposta para todo homicídio, é a resposta para todo caos, é a resposta para toda baderna. A grande questão é que nós não valorizamos tanto quanto valorizávamos. Preste atenção, hoje, se a gente ficar por muito tempo falando só sobre a cruz, que é o meu objetivo, por 7 semanas, a maioria das pessoas vão embora, porque não compreendem que há tanto para se falar dela, e há tanto para dizer, que pensam que é apenas você falar no culto de Santa Ceia, que já é o suficiente. Mas há muito mais para ser dito, há muito mais.
Eu diria uma coisa, e eu quero que você pense nisso. Por que nós não ouvimos tanto na igreja pregação sobre cruz como antigamente? Por uma questão, nós paramos de analisar, que é isso que eu quero com muita calma que você analise, a degradação do homem. Quanto mais você enxerga o mal que existe no homem, o homem é mau por natureza. Me desculpe você que é filósofo ou quer me vir com qualquer outra ideologia da filosofia, principalmente francesa, mas o homem por natureza é mau, o homem por natureza é ruim, o homem por natureza não presta, o homem por natureza é assassino. Ele pode não matar fisicamente, mas mata emocionalmente, emotivamente, espiritualmente, com palavras ásperas e afiadas. Quando a gente analisa o tanto que o homem caiu, então a gente enxerga a beleza do que foi a obra do Calvário. Pense nisso comigo só por um instante. Essa geração é uma geração que daqui a 20 anos não vai valorizar medicações e vacinas como antes. Daqui 20 anos, nós aqui dentro, essa geração vai valorizar muito mais a importância de ter vacina em dia, medicamentos, leitos de UTI. Por quê? Porque nós passamos por uma situação que nós pudemos contemplar o que um vírus pode causar de mal à sociedade. Porém, meus filhos de 4 anos, daqui 20 anos, não vão valorizar vacinas, medicamentos e saúde como eu e você. Por quê? Porque só valoriza a solução quem passou pelo problema. Na mente deles, eles não têm ideia do que está acontecendo, sabem que é algo, mas não têm noção. Então pense nisso, quanto mais a gente tem noção do problema, mais a gente valoriza a solução. O que eu quero que você entenda, e semana passada eu lancei fundamento para hoje construir a primeira laje, é que você primeiro entenda o seguinte: qual foi o problema do homem? O quão ruim, quão mau é o homem? Se você entender o quão ruim eu e você somos, aí você vai conseguir valorizar muito mais o que a obra do Calvário fez. Só valoriza a solução quem passou pelo problema. Uma frase boa para você ter anotado. Então, pessoas perto de você, que trabalham com você, não valorizam a cruz porque elas não entendem a dimensão do problema do homem. Não entendem o quão mau é o homem. Então hoje vamos falar um pouquinho sobre a queda do homem, sobre o tanto de coisa que tem ruim hoje acontecendo, que começou no capítulo 3. Deus é maravilhoso, Deus é justo, Deus é bom, Deus é perfeito. Só que muito mais do que isso, Deus, ele é estrategista. A gente entra num problema e depois quer saber o que fazer. Deus nunca entra num problema sem saber o que fazer, sem não saber o que fazer. Deus é meticulosamente estrategista. Eu não creio que exista coincidência no mundo espiritual. Tudo faz parte de um propósito, de um plano maior, de algo melhor, de algo maior. As menores coisas que você vê na Bíblia, todas elas apontam para a cruz. Você nunca vai compreender a beleza do que é o tabernáculo, você nunca vai entender a beleza do que é a lei de Moisés, se você não compreender a queda do homem. Porque compreendendo a queda do homem, você compreende a cruz de Cristo. Compreendendo a cruz de Cristo, você compreende tudo que foi feito antes, que apontava o que Cristo ia fazer. Por isso que, sinceramente, olhe para mim, é muita idiotice alguém achar que a Bíblia é mentira, porque, meu irmão, você tem que ter uma genialidade muito grande para criar tantos detalhes, com tanta coerência, com tanta afinidade, com tanta sincronia. Você pode ter, meu irmão, um vasto conhecimento literário, você pode
gostar de filmes, aqueles filmes que você no início não entende, aí no meio você entende o que acontece no fim, ou então você entende no fim o que aconteceu no início, e aí você pega as coisas e vai encaixando. Você lê aqueles livros da Agatha Christie e por aí vai, que você vê no fim explicando o início, e você pensa o seguinte: nós, como que o ser humano consegue ter a habilidade de pegar pontos e juntar assim, e papapá? Irmão, quando você lê a palavra de Deus e compreende tudo que houve no Velho Testamento apontando para o Novo Testamento, é impossível você ler e ser idiota e dizer que a Bíblia é a invenção do homem, porque é tão perfeito a sincronia, se encaixam tão perfeitamente as coisas, que achar que isso aqui foi invenção humana é você, meu irmão, cuspir na cara de Deus. Porque tem que ser, irmão, eu poderia aqui gastar horas falando para você do quarto homem na fornalha, que é o tipo de Cristo, que é a propiciação para o fogo, é aquele que aparece impedindo você de ser queimado pelo fogo. Poderia falar para você aqui da voz andando no jardim procurando: Adão, Adão, onde estás? Que é o verbo que desceu e veio aqui procurando o homem que estava caído. Tudo isso para te mostrar como que é perfeito lá atrás, as coisas mostrando o que ia acontecer lá na frente, que é nada mais do que uma sombra. A luz bate na frente e gera sombra para trás. A luz é Cristo no Novo Testamento, e atrás é tudo uma sombra. Eu consigo entender, eu posso não ter os mesmos detalhes. Por exemplo, eu estou com um machucado na minha mão de que eu caí semana passada aqui, mas a luz, quando pega a minha mão, ela faz uma sombra perfeita da minha mão, não mostra o detalhe do meu machucado, mas ela pega a essência. O tabernáculo, ela pega a essência. José é a essência. José teve detalhes diferentes da vida de Jesus. José teve uma decepção com seus irmãos que eram muitos. Jesus teve uma decepção com seus irmãos que eram muito maiores. José foi maldito por uma mulher, Jesus foi maldito pelos homens. Então são detalhes que mudam, mas a essência é a mesma coisa, porque uma sombra não tem que pegar o detalhe, ela tem que pegar a essência, a forma. Então, ler a Bíblia e dizer que isso aqui é mentira, que isso aqui é história inventada para entretenimento, é você cuspir na cara de Deus, porque isso aqui é muito perfeito, isso aqui tem uma sincronia muito grande para você achar que isso aqui foi um homem que pegou e sentou e falar: deixa eu conectar tal ponto com tal ponto, tal ponto com tal ponto. Olha para alguém e diga assim: irmão, a Bíblia é perfeita. Se você não entende que a Bíblia é perfeita, você nunca vai entender porque que é fácil você compreender a Bíblia. Porque se você compreende o que houve da queda do homem, se você compreende o porquê que Jesus veio, aí você vai compreender o que houve no meio. A gente quer ler o meio da Bíblia para entender o fim. Se a gente começa pelo início e vai para o fim, a gente entende a beleza do meio. Normalmente a gente lê um livro para quê? Para a gente vir do início para o meio e para o fim. Você só entende a beleza da Bíblia nessa forma como eu estou te explicando. Vamos começar pelo começo, vamos direto para o fim, e aí agora você vai entender o meio. Você vai entender o porquê que foi necessário o templo de Salomão, você vai entender o porquê que era necessário os sacrifícios de animais, você vai entender tudo aquilo que foi feito. Pense nisso, que interessante. Deus é estrategista. Diga para alguém do seu lado: Deus é estrategista. Deus é tão estrategista que, antes da gente começar aqui, o que eu amo em Gênesis 1, 2, 3 e 4, é o que a gente chama de lei da primeira menção. O que é a lei da primeira menção? Uma vez que algo é dito pela primeira vez, isso se torna lei para todos os episódios que acontecerem a seguir serem resolvidos da mesma forma. Por exemplo, veja que interessante isso. Deus primeiro formou, depois Deus encheu. Quando você lê Gênesis 1 e 2 inteiro, você não vai ver Deus querendo encher para depois formar. A gente quer encher para formar, ter muito dinheiro para comprar e formar. Deus faz o inverso, e essa é uma lei de primeira menção. Tudo que Deus forma, Deus enche. Você jamais pode querer viver uma vida abundante querendo primeiro ter para depois formar. Primeiro tem que ser formado para depois você encher. Pense, Deus criou os céus e a terra. Aí Deus fez separação entre as águas de cima e as águas de baixo. Aí Deus fez separação entre parte seca e parte molhada. E aí Deus fez os fundamentos. Deus fez tudo isso. Depois que Deus formou, aí Deus encheu os céus de aves, Deus encheu os mares de seres vivos, Deus encheu a terra de vegetação. Deus primeiro forma o homem,
do pó da terra, e depois Deus sopra fôlego de vida nas suas narinas, enche o homem de vida. Então Deus é tão estrategista que Deus primeiro começa formando, para depois encher. Tudo que Deus forma, Deus enche. Primeiro Ele forma o tabernáculo, para depois encher de mobília. Primeiro Ele forma os céus, para depois encher de aves. Ele não cria aves para depois criar um lugar para as aves morarem. Ele primeiro cria o ambiente, depois que Ele cria o ambiente, Ele cria a pessoa para morar no ambiente. Normalmente, a gente quando engravida de um filho, a gente é assim, porque normalmente quando a mulher engravida a gente fala, estamos grávidos, mas na verdade quem está grávida é ela, se engorda feito um condenado, mas quem está grávida é ela. Quando a mulher engravida, o que ela faz? Ela depois que está cheia, vai preparar o ambiente. Ela recebe e aí depois ela vai comprar uma mobília, vai comprar um quarto. Deus é o inverso, Deus primeiro prepara o ambiente para depois Deus encher. É por isso que a mulher primeiro tem que vir com um útero vazio para depois encher o útero vazio de um bebê, porque Deus não é igual ao homem que quer primeiro ter a essência para depois procurar um ambiente. A gente quer ter dinheiro para comprar um local. Deus na verdade manda a gente comprar o local para depois Deus encher o local, porque Deus primeiro forma e depois que Deus forma, Deus enche. Então presta atenção, se Deus formou algo na sua vida, não importa se está vazio. Tudo que está vazio é porque Deus formou, e tudo que Deus formou é porque tudo que Deus forma, Deus enche. Deus forma o útero e enche o útero. Deus forma o corpo e enche de fôlego de vida. Deus forma uma casa, enche a casa de alegria. Deus forma uma empresa, enche a empresa de prosperidade. Deus forma uma igreja, enche a igreja de pessoas. Você acha que Deus tem que encher uma coisa para depois Deus formar? Tem que vir pessoas para você mudar. Deus na verdade Ele forma para depois encher. Então se tem algo vazio na sua vida, você não tem que perder a cabeça, porque é só uma questão de tempo para Deus encher o que Deus formou, porque essa é a estratégia de Deus. Deus forma para depois Deus encher. Deus cria o ambiente, depois Deus cria a pessoa para entrar dentro do ambiente. Isso significa o quê? Que se você é a pessoa que vai para um ambiente, o ambiente já foi preparado antes de você estar lá. Não entendeu? Se você é uma pessoa que vai para uma grande posição, para um grande local, Deus não tem que preparar o local. Deus já preparou o local antes de você existir, porque Deus primeiro forma o ambiente para depois encher o ambiente. Deus primeiro prepara a cadeira para depois pôr a pessoa na cadeira. Deus prepara a situação para depois pôr a pessoa na situação. Então, anote isso, diga para alguém do seu lado, tudo que Deus forma, Deus enche. Então, se tem algo vazio na sua vida, fique em paz, não tem que perder noite de sono. Se tem uma conta bancária vazia, fique em paz, tudo que Deus forma, Deus enche. Não foi Deus que mandou você abrir a conta? Não foi Deus que mandou você construir a empresa? Não foi Deus que mandou você casar? Não foi Deus que mandou você construir a casa? Por que você está preocupado porque não tem nada lá dentro? Não tem alegria, não tem paz. Tudo que Deus forma, Deus enche. Se você não entender isso, você não vai compreender como que Deus trabalha até hoje. Deus não vai te dar a essência para depois dar o ambiente. Deus vai te dar o ambiente para depois te dar a essência. Por isso que vira e volta, Deus vai te colocar numa situação onde você vai se ver perdido. Meu Deus, está tão vazio, não tenho nada. É exatamente por isso que Ele te pôs aí. Porque todo vazio de Deus foi feito para ser cheio. Você, mulher, tem um vazio. Deus criou um vazio para ser cheio. Deus é estrategista. Deus sabe como ligar os pontos. Mais do que isso, Deus é amoroso. Pense nisso comigo. Deus é tão amoroso, Deus é tão interessado em amar o homem, que Deus não precisava criar o homem para provar que é Deus. A Bíblia diz o seguinte: eu sou Deus por mim mesmo. O que isso significa? É Deus dizendo, você sabe que eu sou Deus porque você viu o que eu criei, mas eu não precisava ter criado nada para ser quem eu sou Deus antes de ter criado. Pergunta que eu te faço, se Deus não precisa de nada, por que Ele criou eu e você? Deus não precisa de ninguém para amar. Você acha que Deus sofre de falta de estima? Você acha que Deus tem baixa estima? Deus não tem baixa estima, Deus sabe quem Ele é. Deus não é igual você que um dia se sente bem, outro dia se sente mal, um dia acha que pode. Não, Deus sabe o que Ele é.
por que Deus criou o homem? Eu poderia te dar aqui 3 razões boas, mas eu vou deixar as outras por uma outra série. Vou te dar um fato bom e importante, que isso vai me levar para as outras semanas. Deus criou o homem porque Deus decidiu amar. Não é que Deus queria amar. Tem quem quer amar e tem quem decide amar. Deus não queria amar porque querer é ter necessidade. Deus não tem necessidade de nada. Deus simplesmente disse: estou a fim de amar alguém. Vou criar alguém para me amar. Você não entendeu por quê? Porque você casou, porque você precisar, eu quero casar, eu quero um homem para me chamar de meu, eu quero um homem para dormir de conchinha comigo, eu preciso, eu me sinto tão vazia. Deus não precisava de nada disso. Deus falou: quero alguém para amar. Eu quero alguém. Sabe quando que Deus provou o amor por você? Não quando Ele mandou o seu filho, também, mas quando Ele te criou. Por quê? Porque Ele não precisava te criar. Pense nisso, Deus não precisava dar vida para a gente. Por que Ele deu? Porque Ele disse: eu estou a fim de amar. Ponto para você pensar nisso. Ok, tudo bem, você não vai entender, mas vou falar do mesmo jeito. Você pode dizer para mim que você ama a Deus até arrancar os cabelos, que você dá a vida pelo Evangelho, você não nega. Vou lhe dizer uma coisa: você pode amar a Deus muito, mas você não ama Deus mais do que Deus ama você. Por uma razão: primeiro, Ele te ama tanto que Ele decidiu te criar. Ele não precisava ter te criado. Deus decidiu porque Ele é muito benevolente. É isso que a gente não consegue compreender do amor de Deus. Por que Ele que tem tudo decidiu fazer uma coisa que Ele não precisava? E Ele falou: eu não preciso de você, mas eu quero você do mesmo jeito. Não é, você não pode dizer para o teu filho: eu não preciso de você, eu não quero você. Você pode não precisar dele para você se sustentar, mas você ainda se vai querer ele. Teu filho não precisa pagar tuas contas, mas o fato dele te beijar, o fato dele te amar, faz com que você precise dele. Deus olhou da eternidade e falou: eu não preciso de nada disso, mas eu decidi que eu quero. Por quê? Se eu entendesse o porquê, talvez eu parava de amar ele o tanto quanto eu amo. Mas porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Deus é muito mais interessado em se relacionar com a gente do que a gente em se relacionar com Deus. Deus tem muito mais interesse em se relacionar com você do que você tem interesse em se relacionar com Ele. Por quê? Porque foi Ele quem quis começar esse relacionamento. Foi Ele que deu o pontapé inicial. Vou te criar. Pense nisso comigo. Deus tem muito mais desejo de se relacionar com a gente do que a gente com Deus. Por que a gente sofre? Porque a gente não entende isso. E porque a gente não entende isso, a gente valoriza mais o nosso relacionamento com pessoas do que o nosso relacionamento com Deus. A gente constrói a nossa vida em cima de relacionamentos. Relacionamento nosso com nossos pais, com o nosso marido, com a nossa esposa, com a nossa igreja, com os nossos amigos, com o nosso pastor. Aí quando a nossa vida está bem, é resultado de relacionamentos bons, porque a gente constrói a nossa vida em cima de relacionamentos. Só que aí tem um problema: quando você constrói a sua vida baseada em cima do relacionamento com as pessoas, quando algo acontece, quando alguém te fere, quando alguém te trai, quando alguém te magoa, quando alguém te entristece, quando a base balança, você começa a descer igual uma pessoa sendo puxada por areia movediça. E aí você vive inconstante. Um dia está bem, outro dia está mal, um dia está alegre, outro dia está triste. Está triste por quê? Porque a base do seu relacionamento, a base da sua vida está balançando. Alguém falou uma coisa que você não gostou de ouvir. Quando você faz de Deus a coisa mais importante da sua vida, quando você entende que a coisa mais importante da sua vida não é o seu relacionamento com o seu pai, com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, mas é o seu relacionamento com Deus, o que os outros relacionamentos fizerem com você pode até te deixar triste uma hora ou outra, mas de forma alguma tem poder de te jogar no chão. Porque você está fundamentado, você está firmado em cima de um relacionamento que é eterno e duradouro, porque a pessoa no qual você decidiu ser a pessoa mais importante da sua vida para se relacionar, é uma pessoa que não muda. Você erra hoje, ele continua te amando hoje. Você faz acertos hoje, ele continua te amando do mesmo jeito. Nada do que você fizer muito vai fazer ele te amar demais, porque ele te amou tanto que ele criou você e deu o filho dele para morrer por você, para restaurar você para ele. Então isso é uma coisa importante para você entender. Se você faz o seu relacionamento
relacionamento com Deus, a coisa mais importante, irmão, podem falar mal de você, podem te trair, você pode entrar num divórcio, você pode perder um filho, você pode perder pai, você pode perder mãe, você pode perder parentes para o Covid, nada do que você perder de pessoas ou de coisas vai deixar você no chão, porque o que faz você ficar em pé é o relacionamento que você tem com Deus, e se você tem um relacionamento firme com Deus é porque você entende que Deus tem desejo de se relacionar comigo muito mais do que eu tenho desejo de me relacionar com Ele. E por que Deus quer se relacionar comigo muito mais do que eu quero me relacionar com Ele? Porque Deus sabe que quanto mais Ele estiver envolvido comigo, menos as coisas envolvidas em mim vão me afetar. Ok. Quanto mais Ele estiver dentro de mim, menos as coisas que acontecem em volta de mim vão me afetar. Se você entende isso aqui, diga amém. Agora veja isso que interessante e pense. Deus é perfeito. Deus, Ele cria o ambiente. E aí Deus enche o ambiente. Ponto para você entender isso. Anote aí. Deus primeiro cria provisão para depois deixar vir a necessidade. Deus não é igual você e eu, que quando algo de ruim acontece, ele, o que eu vou fazer? Me mostra na Bíblia, Deus criando pássaros e dizendo, ixi, o que eu vou dar para comer? Deixa eu criar vegetação. Não. Deus não é o homem que tem a necessidade como impulso para fazer provisão. Veja Gênesis 1 e 2. Ele cria primeiro a provisão. Ele cria luz, ele cria céus, ele cria terra, depois ele põe vegetação, depois ele cria mares, aí ele cria frutos, aí ele cria sementes, aí ele cria árvores. Depois que Deus criou toda a provisão, aí ele cria uma necessidade, ele cria pássaros, e aí coloca dentro dos pássaros a necessidade de comer. Aí depois que os pássaros são criados e têm fome, e eles perguntam, o que nós vamos comer? Deus não tem que falar, o que eu vou fazer para comer? Porque Deus primeiro criou a provisão, para depois criar a necessidade. Por que isso é importante você entender? Porque se você não entender que primeiro Deus cria a provisão, para depois vir a necessidade, você nunca vai entender o porquê que Ele diz que você não precisa se preocupar com a comida, com o pão de amanhã. Porque você tem que compreender o seguinte, o que 1 Coríntios 10 diz? Vós não sois tentados em tentação alguma, senão humana. Fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar. Antes, com a tentação, Ele vos dará o escape. Ou seja, Deus nunca vai mandar um problema sem antes não ter criado a solução. Primeiro Deus cria a solução, para depois vir o problema. Primeiro Ele imola o cordeiro antes da fundação do mundo, para depois Ele ver o homem caindo. Primeiro Ele decidiu, eu vou ter que sacrificar algo, para depois criar a coisa, queria criar uma situação para ter que sacrificar algo. Irmão, você acha que quando Deus viu o homem cair, Deus falou, o que eu vou fazer? A Bíblia diz, Ele imolou o cordeiro antes da fundação do mundo, ou seja, antes de Deus dizer, haja luz, Ele já havia dito dentro dele mesmo, eu vou fazer tudo isso, e depois que eu fizer tudo isso, o homem vai fazer uma burrada, mas eu já decidi, antes de dizer, haja luz, qual que vai ser a... Meu Deus da glória, a Bíblia diz o seguinte, que Ele anuncia o fim do início. O que quer dizer Ele anuncia o fim do início? Que primeiro Deus começa pelo fim. O cordeiro vai ser morto. Você vai terminar aqui. Jeremias, antes que você fosse formado, antes que você existisse, eu te conhecia e eu te chamei para ser profeta sobre as nações. Eu escolhi qual vai ser o teu fim, eu te predestinei. Antes de você ter um início, eu já tinha dito qual ia ser o teu fim. Então primeiro eu fiz o teu fim, depois que eu fiz o teu fim, eu vim andando para trás. E aí eu fui na sua mãe e coloquei a sua mãe para se deitar com o seu pai, e aí eu dei início a uma coisa que iria viver o fim, que eu estabeleci. Você não entendeu isso, foi muito longe. Eu criei algo para começar aquilo que eu já disse que ia ter fim. Quando um problema vem na sua vida, você não tem que perder a cabeça, porque pense, ele não veio sem antes ter solução. Você diz que a solução é fruto de um problema, está errado, porque na Bíblia você vê de uma forma bem clara, que a solução não é fruto do problema, na verdade o problema é fruto de uma solução, porque primeiro Deus cria a solução, para depois deixar vir o problema. Então presta atenção,
Não importa qual seja o teu problema, não importa o que você não tem, não importa quem você não tem, não importa o que está faltando, se existe a necessidade de algo, a necessidade é fruto de que em algum lugar Deus já criou algo. Primeiro Deus cria provisão, para depois deixar vir a necessidade. Irmão, nada pega Deus de surpresa. Eu vou ficar nisso aqui porque você não entendeu. Nada pega Deus de surpresa. Ai, cadê o dinheiro para me pagar essa conta? Deus já tinha mandado o dinheiro, a provisão. O que Abraão disse para Isaac? Deus proverá para si um cordeiro. Eu não sei de onde vai vir, mas eu sei que ele já deu um jeito. Porque se ele não tivesse dado um jeito, ele não teria deixado vir um problema. O fato de... Você não vai entender isso aqui muito bem. O fato de você ter um problema é sinal de que Deus já criou uma solução. Você tem que entender isso aqui, porque é assim que as coisas funcionam no mundo espiritual. Primeiro Deus cria a solução para depois criar o problema. Então quando você está assim, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer, não saber o que fazer não significa que Deus não tem a solução. Você pode não estar vendo onde está a solução, mas ela existe. Por quê? Porque se ela não existisse, não tinha vindo o problema antes. Deus não deixa o problema vir sem antes ele fazer a solução. Tem algo faltando na sua vida, tem algo que você precisa, tem algo que você está sofrendo necessidade, vai dormir em paz, diga para alguém do seu lado, isso não pegou Deus de surpresa, irmão. Quando algo apareceu de ruim na sua vida e você não sabia o que fazer, isso pegou você de surpresa, mas Deus não. Por isso que é idiotice eu dizer que Deus reage quando eu tenho um ato, quando eu tenho uma ação. É idiotice eu falar o seguinte, se você agir, Deus vai reagir. Irmão, se Deus reagisse, quer dizer então que Deus está em segundo plano. Se Deus reage, então quer dizer o seguinte, que Deus ficou esperando o homem cair para depois ver o que ia fazer. Deus esperou a dívida vir para depois ver de onde ele ia mandar a provisão. Deus nunca reage, Deus sempre age. Deus nunca reage, Deus age. Se Deus cria a provisão, qual que é a reação para a provisão? Problema. Não entendeu? Ok. Se Deus cria solução, qual que é a reação da solução? Problema. Você acha que a reação de um problema é a solução. Deus primeiro começa pela provisão e depois Deus permite que venha a necessidade. Se você guardar isso que eu estou te falando, você nunca mais vai perder uma noite de sono querendo saber de onde você vai dinheiro para pagar, de onde você vai tirar dinheiro para pagar a conta, qual vai ser a estratégia para sair dessa, para onde você vai. Você nunca mais vai perder a paz, porque você vai entender, isso só pode aparecer porque Deus já criou em algum lugar a solução. E Deus criou a solução. Deus criou a solução antes do problema. Diga para alguém do seu lado, Deus cria a solução antes do problema. Deus imola o cordeiro antes da fundação do mundo. Deus forma o homem, e aí Deus sopra nas suas narinas fôlego de vida, o homem acorda. Quando o homem acorda, o homem vê tudo o que ele precisava para viver, mas não para viver bem. Tudo que ele precisava para sobreviver, ele tinha. Água, sol, luz, nuvens, chuva, frutos, sementes, grama, pastos, animais para brincar e se divertir. Ele tinha tudo para viver, não para viver bem, porque ele começou a andar e começou a ver que toda a criação tinha uma companheira, menos ele. A girafa tinha uma girafa, o elefante tinha... É elefanta? Elefoa? Ok. O leão tinha leoa. Todo mundo tem alguém, mas eu não. Eu tenho Senhor, eu tenho um problema. Qual, Adão? O Senhor me criou a tua imagem e semelhança. Se eu tenho que ser igual ao Senhor, eu tenho que ter alguém para me amar, porque o Senhor me criou para o Senhor me amar. Se o Senhor tem eu para amar, quem que eu vou ter para amar?
Eu estou com um problema, cadê minha companheira? Vai dormir, dorme. E a Bíblia diz que quando Deus põe o homem para dormir, Deus tira de dentro do homem uma costela e Deus forma, Deus não criou, Deus criou a mulher dentro do homem, porque Deus cria a solução antes do problema. Você não entendeu isso aqui? Deus criou, irmã, por isso que vocês podem falar o quanto quiser, irmão, que vocês tiveram dor para ter filho. A gente deu filho em vocês, a gente deu luz a vocês tão bem, que de lá para cá a gente nunca mais teve que dar luz. A gente deu luz uma vez só e nunca mais teve que dar, de tão perfeito que foi. Ai, Senhor, eu não tenho uma companheira. Claro que tem, eu já coloquei a solução aí dentro antes de vir um problema. Aí Deus põe um homem para dormir, e Deus, anote isso, faz a melhor obra na hora mais escura. Deus faz a melhor obra quando você vai dormir. Deus tira a mulher de dentro do homem, quando o homem está na escuridão, nas trevas. É por isso que você tem que compreender o porquê que você tem que dormir. Porque dormir é sinal de que já tem aí dentro a solução. Por que eu podia ficar muito tempo nisso aqui. Por que Jesus dormiu dentro do barco? Porque lá dentro já tinha a solução. Por que Deus põe um homem para dormir? Porque dentro dele já tinha a solução. Se você se vê em um momento de trevas na sua vida, de escuridão, você não enxerga a saída, a melhor coisa que você faz, sabe o quê? Aproveita o escuro do problema e vai dormir. Deus faz a melhor obra na pior hora. Deus faz a maior obra no momento mais escuro da sua vida. Deus nunca vai trazer a melhor coisa quando você estiver vendo tudo. Te garanto, quando você for dormir e acordar no outro dia, vai estar lá a provisão que você precisava. E sabe qual que é a beleza de tudo? A provisão já estava dentro de você o tempo todo. Irmão, você nunca foi dormir sem saber o que ia fazer, e quando você acordou, a mesma cabeça que esquentou a noite inteira, ficou cheirando um presunto cozido, porque não sabia o que fazer, no outro dia foi a mesma cabeça que teve uma ideia. E você falou, meu Deus, por que eu não pensei nisso antes? Porque você não foi dormir. Por que eu não pensei nisso antes? Porque você não deitou a sua cabeça no travesseiro. Porque você não usou do escuro da solidão como escuro para aproveitar e puxar um ronco. Se você entender isso aqui, você nunca mais vai perder noite de sono, irmão, dizendo que você não sabe o que fazer. Vai dormir, porque em algum lugar aí dentro, Deus já criou aquilo que você precisa. Agora, eis uma questão, e é esse o ponto. Eu quero que você note tem dois pontos que eu quero que você pegue aqui, muito importante. Porque eu não tenho o intuito de dar tudo para você hoje, eu quero vir devagarzinho, porque quanto mais devagar eu for, mais você vai enxergar beleza na cruz. Se o homem pecou quando comeu do fruto, então por que Deus criou a árvore? Para o homem não comer dela. Eis uma pergunta que tem gente que não consegue entender a resposta. Se Deus sabia que se o homem comesse da árvore, por que Deus criou a maldita árvore? Você quer que eu te dê a resposta? Por uma razão: amor só é provado quando existem opções. Deus provou que te ama quando Ele decidiu te criar. Ele tinha a opção de criar você ou não, mas para provar que Ele te ama, Ele falou, eu vou te criar, porque você é espírito, você estava dentro de mim, eu decidi te criar. Eu decidi optar pela sua criação para provar o meu amor. Por que Deus criou a árvore? Veja, tem duas árvores que você vê nesse texto. Primeiro, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Segundo, a árvore da vida. Ambas ficavam no meio do jardim. Qual que foi a árvore que trouxe a morte para Adão? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que Deus criou essa maldita árvore? Porque amor só é provado quando você tem opções. Pare e pense comigo o seguinte: se eu dissesse para você, se não tivesse nenhuma mulher mais no mundo, eu dissesse para você fosse a única mulher no mundo, eu falasse, Marjorie, eu te amo mais do que todas as mulheres, ia valer alguma coisa ou não? Claro que não, porque é fácil você amar quando você é a única opção. Quando você é a última bolacha do pacote, meu irmão, é fácil amar. Amor só é provado quando você tem opções.
Deus deu a opção: obedece eu ou come do fruto. Todo dia Adão ficava numa encruzilhada. O que eu quero? Eu quero Deus ou fruto? Todo dia que Adão levantava e não comia, era Adão dizendo: Senhor, está vendo? Eu te amo tanto que eu provei, que eu optei, eu preferi escolher pelo Senhor, porque eu desejei não comer hoje do fruto, eu preferi ter o Senhor do que ter isso. Então, o meu amor é provado pela minha obediência. E por que Deus criou a árvore? Porque se eu provei que te amo, optando criar você, eu quero ver se você me ama, optando me obedecer ou não. E vira e volta, Deus vai pôr uma coisa na tua vida que Deus vai falar: não faça. E esse não faça é um teste. Quero ver se você me ama ou não. O seu dízimo é um teste. Quero ver se você é grato pelo que eu te dei ou não. Sua vida de oração. Se alguém te perguntar: por que Deus criou a árvore? Simples. Como que Deus vai saber se o homem ama ele, se Deus não deu mais uma opção? Irmão, é fácil você dizer que ama alguém quando essa pessoa é a última pessoa no mundo. Se eu digo para minha esposa: não, se a tua esposa, se o teu marido diz para você: eu te amo mais do que tudo nesse mundo, mas você é a única mulher do mundo, digamos que você é uma mulher no meio de 8 bilhões de homens, como é que ele não vai te amar? Você é a única que tem o que ele quer para poder satisfazer. Ok, tá bom. Não tem validez, não tem validade, não tem nada. Quando você não tem opção, é fácil você amar. Agora, amor é provado quando eu tenho opção. Quero e não, eu quero isso. E aí, qual que foi o problema da queda do homem? O problema da queda do homem, eu já falei muito claro com você semana passada, mas tem um ponto para você pensar nisso. Deus estava vivendo num relacionamento profundo com o homem. Esse relacionamento profundo, ele acabou em partes. Deus nunca deixou de se relacionar com o homem. Deus só deixou de se relacionar intimamente. Preste atenção nisso. Deus nunca deixou de se relacionar com o homem. Deus só deixou de se relacionar intimamente. Por quê? Porque no dia em que Adão quis comer do fruto, Adão quis criar uma independência. E independência impede relacionamentos de irem a fundo. O que é independência? Independência é você dizer: eu não preciso de você porque não tem nada em mim que esteja em falta e não tem nada em você que você pode me dar que eu preciso. Irmão, presta atenção, se você é desse tipo de gente idiota, besta, ridícula, que vira e volta, fala para o teu namorado, para tua namorada, para tua namorada, para o teu marido, para tua esposa: eu não preciso de você, eu me sei me virar. O que você está dizendo vai causar a pior maldição da tua vida. Porque onde que relacionamento se estabelece? Relacionamento se estabelece na seguinte questão: eu não tenho algo, mas você tem. Eu quero depender de você, porque eu quero ter de você aquilo que eu não tenho. O homem não tinha vida eterna. Deus disse: se você depender da minha palavra, se você obedecer a minha palavra, se você entender que você não tem, mas eu tenho, e depender de mim, você vai viver eternamente. A gente vai viver relacionadamente, e a gente será relacionado, a gente vai ter um relacionamento íntimo para sempre. Aí um dia o homem levantou e falou: quer saber de uma coisa? Eu vou comer também. Eu não quero depender mais da palavra de Deus. Irmão, você sabia que a coisa mais difícil é você tentar se relacionar com alguém que não precisa de você? Ai, fulano não me liga, fulano não manda zap para mim. Claro, porque ele não precisa de você. Por que você quer se relacionar com alguém que não precisa de você? Por que tem amizades que você quer ter, sendo que a outra parte não precisa de você? Ele não precisa de você porque ele olha para você e ele acha que ele é independente, ele não precisa de nada. E isso mata relacionamentos. Foi isso que deixou Deus afastar o homem, e o homem nunca mais viver intimamente ligado com Deus. Por quê? Porque o homem disse: eu não preciso de mais nada do Senhor, eu tenho tudo que eu quero. Ele achava que tinha. Agora, guarde isso que eu estou te falando. Toda vez que você diz que você não precisa de alguém, você está dizendo: a gente nunca vai se relacionar intimamente. Porque relacionamentos, irmão, você aprendeu errado sobre relacionamento. Relacionamentos são baseados na falta de algo. Se algo não existe, mas uma pessoa tem, quem não tem vem,
Quem tem, vem, os dois se relacionam, e aí o vazio que existe entre os dois é cheio. Aí vem a mulher, vem o marido, eu sei me virar sozinho, não preciso de você. Bate na tua boca, porque você sabe que para aguentar você, se não for ela e se não for ele, mas você sabe que para sustentar você, se não for esse homem que trabalha, você sabe, homem, que se não for essa mulher que te atura, então tem que parar com essa idiotice, eu não dependo de você. Cara, depende, porque o que fez a gente decidir se relacionar foi uma necessidade. O homem, quando comeu do fruto, ele estava dizendo nas entrelinhas, eu não quero mais nada do Senhor, porque eu não preciso do Senhor. Independência mata relacionamentos. E aí a serpente veio, através de Satanás em forma de serpente, e ele disse para Eva, não foi Deus quem disse que vocês não podem comer de nenhum fruto? Eva disse, não, ele disse que a gente pode comer de tudo quanto é fruto, menos daquela árvore ali, não da árvore da vida a gente come, a gente não pode comer da árvore do fruto do conhecimento, do bem e do mal. E aí Satanás disse, mas você sabe por que não pode? Deus disse que não pode, mas você sabe por que não pode? Porque Deus sabe que no dia em que você comer, você vai conhecer o bem e o mal como Deus conhece, e você vai se tornar como Deus. Veja isso aqui. A razão pela qual Eva comeu do fruto foi porque Eva teve o desejo de se tornar como Deus. O desejo de Eva não estava errado. Porque eu e você, pelo menos eu penso que você, mas se você é um cristão verdadeiro, qual que é o nosso maior desejo? Ser igual a Cristo, perfeito igual a Cristo. Eva quis ser como Deus, assim como a gente quer ser como Cristo. O problema não foi o desejo, foi o método ilegítimo para ter uma necessidade legítima solucionada. Entenda isso aqui, o que é tentação? Tentação não é o diabo mandar um desejo errado, é o diabo pegar um desejo certo, mas usar um método errado para você solucionar o desejo certo. A mesma coisa que o diabo fez com Eva no jardim, o diabo fez com Jesus no deserto. A Bíblia diz que Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites. Quando acabou o jejum, a Bíblia diz, ele teve fome. Presta atenção, não era pecado Jesus comer. Ele podia comer, tinha acabado o jejum. O problema é o seguinte, querer fazer a coisa certa pelos meios errados. O problema não era comer, o problema era usar poder divino para solucionar uma necessidade humana. O que o diabo veio e disse? Faz o seguinte, tadinho, está com fome, coitado dele, olha, transforma essa pedra em pão. Eu transformar a pedra em pão? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sairá, que procede da boca de Deus. Preste atenção nisso para você entender. Você pode orar o quanto quiser para Deus diminuir o seu libido sexual, porque você tem problema com pornografia, problema com sexo. Você pode orar o quanto quiser para Deus tirar o seu desejo de querer ter dinheiro, não o amor, estou falando desejo. Tem coisa que Deus não vai tirar, porque o desejo nem sempre está errado, o desejo é bom. Jesus querer comer o pão era certo, era legítimo. Era ilegítimo ele usar poder divino para solucionar uma necessidade humana. Então, o que é tentação? Tentação é o diabo pegando a coisa certa, mas querendo fazer você fazer a coisa errada para ter a coisa certa. Você quer sexo, você precisa de sexo. Vou te falar uma coisa, eu nunca vi ninguém orar e jejuar e Deus abaixar a testosterona, o libido e fazer ficar broxa. Eu nunca vi ninguém, pode ter gente que fala, mas eu nunca vi Deus fazer alguém ficar broxa, porque aí segurando, não aguento, quando eu estava no mundo, eu pegava todo mundo, eu fazia tudo aquilo, e papai, e agora, ai Jesus da glória, eu estou na igreja, Deus, Jesus, eu estou na igreja, eu sou crente, agora eu sou crente, aí passa aquela irmã que também
amém, acabou de sentar Jesus, mas com aquela roupa, ei, meu Jesus da glória, ou aquele irmão bem grandão, ou então vamos pegar aqui do lado aqui nosso, que é para complicar, vem aquela irmã que toda vez quer ser abençoada pelo pastor, quer receber o toque da mão do pastor, e ela, meu Deus, que pastor mais lindo, que homem abençoado, ela tem o desejo, o diabo usa o desejo, certo, de ter afeto, de ter amor, através de um método errado. Por que tem gente que vai para as drogas? Porque ele está usando um método errado para solucionar um desejo certo. Eu quero paz, eu quero ficar relaxado. É certo o desejo, o método errado. Antes de você orar para Deus tirar de você o desejo, pergunte para você mesmo, o desejo está certo ou errado? Se o desejo está certo, eu só preciso entender, eu tenho que solucionar o desejo certo com as coisas certas. Pense nisso para você. Porque se você pensar nisso, você vai se cobrar muito menos, porque você vai entender que tudo aquilo que o diabo está tentando você fazer, não é porque você quer uma coisa errada, você quer uma coisa certa, só que o diabo está usando de um meio errado para você ter o que é certo. Então, veja, o diabo não muda, ele usa as mesmas técnicas com Eva para tentar Jesus. Aí vem uma coisa complicada, porque quando Eva come do fruto, ela inverte o papel que Deus estabeleceu sobre o casamento. Veja isso, ela comeu do fruto, e agora que ela pecou, porque a Bíblia diz que ela não foi o homem, ela foi enganada pela serpente. Eva come o fruto enganada pela serpente, e porque ela está enganada por Satanás, ela vai fazer uma coisa errada. Ela agora vai pegar a mão dela, que deveria receber comida do homem, e ela vai pegar uma mão que deveria receber provisão, e ela vai dar provisão para o homem. A mulher que deveria receber comida, agora está dando para o homem de comer. Não entendeu? Quando você vê uma mulher sustentando um homem, essa mulher está enganada igual Eva foi enganada pela serpente. Eu não estou sendo machista dizendo que você não tem que trabalhar nada, eu estou só te falando o seguinte, o provedor ainda é o homem. Sabe o que significa uma mulher sustentando o homem, dando de comer? Uma mulher enganada por Satanás. Não entendeu? Talvez é porque está do lado de alguém, ou do marido, mas tudo bem. Satanás, quando quer inverter a ordem de Deus, ele só tem que fazer uma coisa, enganar. Ela come, aí a mulher que deveria receber agora dá de comida para o homem. Se o homem desse para ela de comer, ela nunca tinha comido a coisa errada. Quando o homem está na presença de Deus, e ele decide levar para casa a direção certa, a mulher nunca é enganada pelo diabo para tomar a decisão errada. Não entendeu? Quando o homem está na presença de Deus, e Deus dá uma direção, vá para tal cidade, se mude de trabalho, compre uma casa. Quando o homem está na presença de Deus, ele toma a direção, e ele é o provedor, e dá para a mulher a comida, ele faz a coisa certa, porque ele não está enganado. O diabo não enganou o homem, o diabo enganou a mulher. Porque o homem sabia o que era certo. É por isso que um homem tem que estar, eu estou falando aqui com um homem aqui agora, é por isso que o homem tem que estar na presença de Deus. Porque se o homem está na presença de Deus, ele nunca vai levar para casa dele a coisa errada. Mas quando o homem está na presença de Deus, e ele deixa a mulher ser enganada, a mulher leva o homem a tomar a decisão errada. Mulheres, presta atenção, não se ofendam nisso, mas isso é a ordem de Deus. Deus sabe que você é muito mais enganada facilmente pelo diabo do que o homem. E sabe qual que tem que ser a tua oração? Senhor, deixa o meu homem na tua presença, porque o meu homem consegue ouvir do Senhor com mais clareza aquilo que eu não consigo ouvir. Eu acho que eu perdi alguns crentes agora que não vão querer mais voltar depois dessa. A oração, por isso que tem casamentos falidos, porque a sua oração tem que ser: Senhor, me ajuda a direcionar o meu marido. Não é isso, porque você não pode levar ele. Aí você fala: Senhor, direciona ele para que eu possa ser direcionada por ele. Porque eu tenho uma facilidade de ser muito mais enganada por Satanás do que o homem. Aí o homem, veja isso, quando Eva come do fruto, Eva começa a morrer.
que Adão faz? Conscientemente ele diz: bom, eu vou comer e vou morrer junto com você. O primeiro Adão decidiu morrer junto com a noiva. O segundo Adão, Jesus Cristo, decidiu morrer pela noiva. Sua noiva estava morrendo. Jesus disse: ao invés de eu desobedecer o Pai, eu vou obedecer Ele. Eu não vou fazer isso, eu não vou pecar. E aí então ele morreu pela noiva, ao invés de morrer com a noiva. E aí quando Adão come, Adão morre. E presta atenção nisso. Eu estou numa fase interessante, estou numa fase que meus filhos aprenderam a mentir. A mentir. E não é vergonha dizer isso, porque toda criança, uma hora começa a mentir. E outro dia minha esposa puxando os cabelos e querendo se matar, porque ela não entendia aonde esse menino aprendeu a mentir. Onde? Eu nunca ensinei isso. E eu tive que dizer, e não precisa ensinar. Porque quando Adão pecou, você esqueceu que a gente estava dentro dele? E porque ele pecou num corpo, tudo que saiu do corpo dele saiu em pecado. Bebê que você acabou de ter nasceu em pecado, formado pelo pecado. Irmão, me acha o curso que diz assim: ligue para 0800 9344 para você aprender a fazer o curso de fornicação. Vamos ensinar a fornicar no estágio 1, como inventar uma história para a esposa que você está atrasado, mas você na verdade está indo para um motel com a outra mulher. Curso 2, como você vai disfarçar para o pastor para que ninguém saiba que você está fornicando com a irmã de dentro da igreja. Nível número 3, como você consegue viver 40 anos fornicando com uma pessoa e ninguém nunca saber que você está fornicando com ela. Porque esse curso, se você ligar 0800, você vai aprender a pecar como ninguém. Irmão, não existe curso para aprender a pecar. Existe curso para aprender a fazer coisa certa. Mas para pecar não tem curso. A gente já nasce sabendo fazer coisa errada. A gente tem que aprender a fazer coisa certa. Oh, Jesus da glória. Agora veja comigo, tudo isso eu estou dizendo por quê? Porque aí entra uma pergunta, que é a pergunta que Deus faz, eu quero que você entenda isso. Quando o homem peca, o homem vê que ele está nu, ele se esconde atrás das árvores, e aí Deus anda, a voz vem andando pelo jardim: Adão, onde estás? Onde estás? Irmão, Deus sabe de tudo, Deus sabe de tudo. É estupidez você achar que Deus queria saber onde Adão estava. Toda vez que você vê Deus fazendo uma pergunta, a pergunta é retórica. O que você tem na mão, Moisés? Eu sei que você tem na mão, eu quero que você saiba o que você tem na mão. Gideão, eu sei, Gideão, quem é você? Toda pergunta de Deus é retórica. Deus estava querendo dizer: eu sei onde você está, eu quero saber, você sabe onde você está dentro de você mesmo? Porque cadê o teu espírito que não está mais ligado em mim? Adão, onde estás? Deus não perguntou para a mulher, porque o problema não é a mulher estar perdida, é a mulher estar perdida casada com um homem perdido. Jesus, agora vai pegar um negócio aqui. O problema não é a mulher não saber o que fazer, é a mulher não saber o que fazer e está do lado de um camarada que não sabe o que fazer. O problema não é teus filhos estarem perdidos, é teus filhos estarem perdidos numa casa onde o pai não sabe onde ele está. Adão, onde você está? Onde você está? Onde você está dentro de você mesmo? Adão se escondeu no meio das árvores. Você sabe quando o homem está perdido, o que ele faz? Estou falando de homem. Quando o homem está perdido, ele se esconde atrás de coisas, querendo parecer com elas. Mas no fundo ele está perdido. Onde estás, Adão? Adão não respondeu. Por quê? Porque Adão estava perdido. O que Adão só precisava fazer era o seguinte: Senhor, eu estou perdido. Porque se o homem vem para Deus e diz que está perdido, a mulher não tem que se matar vindo na igreja pedindo para Deus iluminar o marido. Ok, não entendeu? Tem muita mulher pedindo para Deus há anos na igreja: Senhor, responde o meu marido, ilumina ele. Não adianta, é ele que tem que vir dizer igual Adão, como Adão não disse: Senhor, eu estou perdido. Eu não sei onde é que eu não sei onde eu estou dentro de mim mesmo. Eu estou numa casa, mas a minha cabeça não está naquela casa. Eu estou me escondendo atrás de pornografia, eu estou me escondendo atrás de dinheiro, eu estou me escondendo atrás de mentira. Senhor, eu estou perdido, eu não sei o que fazer. Eu estou perdido, eu não sei mais, eu me perdi.
Veja, enquanto você não responder essa pergunta, você nunca vai melhorar. Onde que você está? Onde que você está nessa casa? Eu sei que você está nessa casa, mas será que você está aí mesmo? Ou você está se escondendo nessa casa? Porque você, na verdade, está com a mente em outro lugar. Você está mesmo nesse trabalho? Ou você está se escondendo num trabalho porque a tua mente está em outro local? Ah, não, onde você está? Eu não quero saber onde Eva está, porque se você estiver no lugar certo, ela vai estar no lugar certo. Ela nunca vai ficar certa enquanto você, homem, não vir dizer: Senhor, me ajuda porque eu estou perdido. Ou uma palavra para você que é homem, casado, marido, filho, qualquer coisa, mas você que é macho, você que é homem, não adianta todo mundo estar bem para você se sentir bem. Se você sabe onde você está, tudo em volta de você vai ficar no lugar. Mas eu não sei onde eu estou. Então faça o que Adão deveria ter feito. Senhor, eu não sei onde eu estou perdido. Eu não sei o que fazer com a minha casa. Senhor, o pior problema do homem é que o homem, quando quer fingir que sabe o que faz, ele faz igual Adão, ele se esconde atrás das árvores. Mas está perdido. O homem quer fingir que sabe o que tem que fazer. Aí ele gasta mais, compra mais, leva a mulher para viajar, leva os filhos para viajar, ele quer mostrar que está tudo bem, mas não está tudo bem. Você está escondendo atrás de uma coisa para fingir que não está perdido. E você tem que vir para Deus e falar: Senhor, eu estou perdido, eu não sei onde eu estou, me mostra onde eu estou. Agora, ponto que eu quero que você compreenda o caminho para o fim. Tudo isso aconteceu, e tudo isso aconteceu em um momento aonde nunca nada havia sido morto. Veja isso, o homem, quando morreu e se separou de Deus espiritualmente, sabe qual foi a primeira coisa que o homem fez quando o homem se separou do Espírito Santo? Anote isso. A primeira coisa que o homem faz quando ele se separa do Espírito Santo, não é só que ele morre. O que ele faz não é morrer. Morrer é o que aconteceu com ele. A primeira coisa que o homem morto faz é matar. Porque uma pessoa sem o Espírito de Deus, a primeira coisa que ela faz não é roubar, é matar. Veja o que Adão fez. Ele pegou folhas da figueira, tirou elas do galho, tirou elas da fonte de vida. Quando você tira a folha do galho, você está matando ela. Agora ele está matando uma coisa, porque ele está morto. E ele vai cobrir morte com morte. E morte só pode ser coberta com algo morto mais vivo. Você só pode cobrir morte com algo morto mais vivo. Por que tem crime? Por que tem hoje tantos problemas? Porque o homem sem o Espírito de Deus, ele mata. O homem nunca tinha matado antes. Ele matou as folhas da figueira quando ele morreu. Ele foi lá, e agora o que ele está vestindo está morrendo, igual ele está morrendo. O homem, quando sai da presença de Deus, ele fala coisas que matam, ele toma atitudes que matam, e alguns até mesmo matam mesmo. Sabe por que vira e volta você vê gente que te fere? Porque isso é prova de que ele nunca nasceu de novo do Espírito. Ele vem para Deus vestido com as suas vestes de folha de figueira, tentando esconder tudo aquilo que ele havia feito de errado. Deus nega tudo aquilo. Aí Deus toma uma atitude que é complicada. Deus tem que amaldiçoar todos os participantes do processo da queda. Deus tem que amaldiçoar o homem, a mulher, a serpente e o solo. Deus diz assim para a mulher: porque você fez o que não deveria ter feito e ouviu a serpente, foi enganada por ela e comeu do fruto, você a partir de agora vai ter dor para ter filho. Veja, eu machuquei minha mão. Depois que eu machuquei, eu não precisei ir no médico para dar ponto. O meu corpo começou a se reconstruir. Porque o meu corpo e o seu corpo nunca foram desenhados por Deus para morrer. O nosso corpo foi desenhado para ser eterno. Você quer ver uma coisa interessante? A medicina nunca consegue explicar o porquê que as pessoas morrem. A medicina diz do que morreu, não o porquê. Porque mesmo quando algo te mata, aquilo não deveria ter te matado, porque o teu corpo trabalha para aquilo ser expelido, aquilo poder ser liberado do seu corpo quanto antes.
O homem foi criado para ser eterno, o corpo do homem foi criado para ser eterno. Pense nisso, tudo que Deus criou foi para ser eterno, tudo. Deus criou o mundo num sistema de regeneração e reprodução automática. Me diz quando foi a última vez que você viu Deus tendo que recarregar o sol? Quando que acabou a bateria do sol e Deus teve que recarregar o sol? Nunca, porque era automático. A mulher nunca deveria ter dores para ter um filho. Aí Deus disse, agora porque você pecou, você separou de mim, quem se separa de mim tem coisas de jeito mais difícil. Agora você vai ter muita dor para ter filho. E tem um problema, hein? O homem vai te dominar. E agora pega a terceira parte, que essa é complicada. O homem vai te dominar e o teu desejo vai ser para ter com ele. Ele vai te possuir, você vai se deitar com ele, você vai ter dores de parto na hora do parto, mas depois que você sentir dores de parto, sabe qual vai ser o teu desejo? Voltar para quem te feriu. Tua maldição, mulher, vai ser voltar querendo amar quem te feriu na hora do parto. Pensa nisso. Por que a gente gosta de sofrer? Porque a gente se separou de Deus. Eu não gosto de sofrer. Não gosta? Teu marido te causou uma grande dor na hora do parto. Não foi natural. Tá, não foi natural, foi cesárea. Mas doeu aquele negócio para rasgar. Eu assisti o parto da minha esposa, doeu. E é uma maldição, porque depois de toda a dor, ela volta ainda para poder amar quem feriu ela. Fui muito forte aqui, isso aqui muito longe, mas tudo bom. Aí Deus diz para o homem, e você, homem, a partir de hoje o solo vai ter espinhos, o solo vai ter brolhos. Antes o homem só tinha que lançar e crescia. Agora Deus disse, a partir de hoje você vai continuar plantando e colhendo, mas com suor. De lá para cá a gente tem que ficar ensinando todo menino, rapaz, trabalha duro, que quem não trabalha duro não tem pão. Pega firme na enxada, põe a mão no arado, pega pesado, que quem não trabalha duro, Deus ajuda quem senta madruga. Agora a grande questão de tudo isso que eu te falei é 2 pontos. Primeiro, por que Deus criou a árvore? Eu já te disse, porque a árvore é a prova de amor. Você só pode provar amor quando tem mais de uma opção. A outra questão é a seguinte, tinha 2 árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Veja o que Deus fez. Deus expulsou o homem e a mulher do jardim e Deus disse, 2 querubins, vai lá agora, pega uma espada flamejante, uma espada com fogo, e fica passando essa espada com fogo em volta, não é do jardim, é em volta da árvore. E quando o homem queria ir, peraí, por que Deus teve que impedir a árvore da vida? Termino com esse ponto, mas eu quero terminar com você dando glória. Por que Deus impediu o homem de chegar perto da árvore? Por ato de misericórdia, porque a árvore da vida dava vida eterna. Se o homem comesse da árvore da vida, no estado em que ele estava, sabe o que aconteceria com ele? Ele viveria eternamente morto, eternamente caído, ele viveria eternamente condenado ao inferno. E Deus disse, eu te amo tanto que para te amar, que por te amar, para querer você perto de mim, eu vou ter que afastar você de mim um pouco. Veja, é isso que tem gente que não me entende. Às vezes, porque você ama alguém, o que você tem que fazer? Tem que se afastar um pouco. Deus disse, você não pode mais comer disso aqui, porque você está com pecado, você está morto espiritualmente. Se você comer daquilo que dá vida eterna, morto, você vai viver eternamente morto e condenado. E Deus disse, porque eu te amo tanto, eu vou criar uma barreira, por misericórdia, para você não viver eternamente condenado. Querubim, desce lá, pega lá. Por 42 gerações, o que eu e você tentávamos fazer? Tentar chegar perto da árvore da vida, para ficar eterno, ter vida eterna de novo. Mas toda vez que a gente ia, o que a gente sofria? A gente sofria queimadura. Toda vez que a gente tentava alcançar a vida eterna de novo, e tudo que o homem fez, de Gênesis a Mateus,
foi tentar alcançar a árvore da vida de novo. Mas como que eu posso alcançar a vida eterna se eu estou morto? Eu vou viver eternamente morto, separado de Deus, condenado ao inferno. Então, antes de eu continuar, você tem que agradecer a Deus, porque Deus é tão estrategista, que Deus soube a hora de se afastar de você e a hora de se aproximar de você. Só que pouca gente entende, mas eu vou dizer mesmo assim: Deus é tão sábio, Deus é tão estrategista, que tem hora que Ele diz: eu não vou falar nada, porque eu não falando vai te fazer bem, eu não te respondendo vai te fazer bem. Eu vou deixar você no silêncio para fazer você ficar melhor. Eu vou deixar você um pouco longe de mim, mas não é que eu te abandonei, é porque eu preciso garantir que você vai crescer saudável e vai crescer perto de mim. Então eu vou me afastar um pouco, mas é porque eu te amo. Eu vou te bater um pouco, mas é porque eu te amo. Eu vou deixar você sofrer um pouco, mas é porque eu te amo. Por isso que tem hora que Deus tem que se calar na sua vida, e Deus tem que deixar você sem resposta, porque para Ele garantir que você não vai ficar perdido para sempre, Ele tem que fazer você ficar perdido numa situação agora, para não ficar perdido 40 anos da sua vida. Ok. Veja isso. Veio o dilúvio. O que foi o dilúvio? O dilúvio foi a forma de Deus tentar tirar todos os homens maus do mundo. E Deus tirou todos os homens maus, só ficou os justos. Mas mesmo assim, o homem não pôde voltar a tocar na árvore da vida. Aí veio o tabernáculo, veio o sacrifício de animais. E Deus teve que fazer um sacrifício. Quando Adão veio com as roupas feitas de folhas de figueira, Deus disse a Adão: isso não dá, porque isso não tem vida. Tem que ser algo morto mais vivo, tem que ser um sangue vivo mais de um animal morto. Então presta atenção, eu preciso fazer algo diferente por você. Ele vai, ele pega e mata um animal, ele esfola a pele dele. Aí Adão pega então e vê Deus vindo com vestes ensanguentadas e cobrindo ele, porque aqui Deus estabelece o princípio da substituição. O que é isso? Eu vou matar um animal inocente para poder tirar a inocência dele e dar para você, porque você perdeu a sua inocência. Você não conhecia o que era mal, você só conhecia o que era bem. Você estava no estado inocente, mas agora, porque você conhece o que é certo e o que é errado e perdeu a inocência, eu tenho que tirar a inocência de um animal e colocar ela em você, para que você possa viver por um período, e lá na frente eu trazer você de volta para mim. Irmão, Jesus, pensa como é que deve ter sido o cordeiro, que eu penso que foi um cordeiro. Pensa como é que deve ter sido o animal, vendo Deus vindo na direção dele para matar. Vou te matar. Mas eu não fiz nada. É exatamente por isso. Eu tenho que te matar porque você não fez nada. Ele fez tudo de errado, você não fez nada de errado. E eu tenho que pegar a sua inocência e colocar nele que é culpado, e a culpa dele colocar em você que é inocente. Porque sem aspersão de sangue não há remissão de pecados. Se eu quero que ele volte a ter vida eterna, para comer da árvore da vida não pode vir quem tem pecado, porque se vier com pecado, tu vai viver eternamente morto. Então, para mim dar acesso para ele, a árvore da vida, eu tenho que tirar uma culpa, o pecado, mas eu tenho que matar aquilo que é inocente, para que aquilo que é inocente venha se tornar culpado, para que aquele que é culpado venha viver através da inocência daquele que era inocente, mas se fez culpado. Em outras palavras, cordeiro, eu vou ter que te matar para ele poder viver em seu nome, e você vai ter que morrer em nome dele, porque eu tenho que fazer uma troca de posições, onde eu vou pegar o certo e fazer o errado, e o errado fazer o certo. É uma substituição. E aí você sabe, de lá até todo o Velho Testamento, até Mateus, o homem tinha que ficar matando animais inocentes. Para quê? Para que a inocência do animal deixasse o homem culpado viver. O homem vivia pela inocência dele. Por que sangue de animais não pôde trazer salvação para o homem? Não pôde trazer para o homem perdão de pecados? Porque o homem, quando pecou, o homem que é espírito pecou num corpo humano. Então tinha que ser um sangue perfeito, não de um animal, mas de um humano. E tudo isso não aconteceu por 42 gerações, até que Jesus desceu da eternidade, se fez carne no ventre de uma mulher. Aí ele vai dizer o seguinte: eu sou o caminho para a árvore da vida, eu sou
a verdade. A Eva ouviu a mentira, mas eu sou a verdade. E tem mais: Eva veio e morreu, Adão veio e morreu, mas eu sou o caminho certo, eu sou a verdade e eu sou a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. O homem tinha um caminho, a árvore da vida, a árvore da vida. Um dia o homem pegou o caminho errado, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Satanás disse: se você comer não vai morrer. Eu sou a verdade, quem está comigo viverá para sempre, eternamente. Quem não está comigo já era. E eu sou a vida. A gente fala da crucificação, e o que a gente enxerga? A gente enxerga um homem preso numa cruz. Mas peraí, não é um homem preso numa cruz, é uma árvore presa numa árvore. Ele disse: eu sou a videira, meu pai é o lavrador, eu sou a árvore. Eu sou a árvore, e eu vou morrer numa árvore, num madeiro. Mas essa árvore, oh meu Deus da glória, irmão, quem estava lá no Calvário, quando olhava para cima, via um homem atrás de uma cruz. Na verdade, é um homem atrás de uma árvore, porque a cruz é feita de madeira, que é feita de árvore. Então você vê o seguinte: um homem numa árvore, não, você vê uma árvore numa árvore. Porque ele disse: eu sou a videira, meu pai é o lavrador. Olha o que ele disse: eu sou a videira, meu pai é o lavrador. Em outras palavras, eu sou a árvore, meu pai foi quem me plantou. Sabe quem me colocou nessa cruz? Não foi o homem, quem me colocou nessa cruz foi meu pai, o lavrador. Ok. Quem me colocou aqui não foi você, quem me colocou aqui foi o pai. Por quê? Porque ele te ama tanto, que ele, sendo lavrador, disse: eu vou plantar a minha árvore da vida numa árvore, e ela vai morrer para que você possa viver. Ah, meu Deus, tá. E eu termino com esse ponto. O que é a crucificação? A crucificação é a árvore, Cristo, a videira, a árvore da vida, dando acesso livre para quem quiser vida eterna. Quando você for enxergar a crucificação, você não pode ver um homem numa cruz, você tem que ver uma árvore presa numa árvore. Uma árvore sangrando, para que você tivesse livre acesso de novo à árvore da vida. Hoje eu vim começar esse ponto com você. O acesso negado. O acesso foi negado por muito tempo, não porque nós estávamos na ira de Deus. O que estava na ira de Deus era o pecado. O acesso foi negado porque nós éramos amados por Deus. Mas o acesso foi aberto também porque Deus nos amou. Sabe o que é vir até Cristo? Vir até Cristo é você ter acesso à árvore da vida sem ser queimado pelo fogo. Ter acesso a Cristo é a gente ter acesso livre para aquilo que Adão teve negado. Então, quando você for falar da crucificação, é uma árvore prendendo uma árvore. Jesus disse: eu sou a videira, o meu pai é o lavrador. Se o meu pai é o lavrador, quer dizer que é ele quem planta. Foi o meu pai que me colocou aqui, não foi o homem que me colocou aqui. Não foi você que colocou Cristo lá, não foram os romanos. Foi o meu pai que me sacrificou. Por quê? Porque foi o meu pai quem disse: está fechado o caminho para a árvore. E somente o meu pai podia dizer: agora está aberto o caminho para a árvore. Tudo isso é importante para quê?
Tudo isso é importante para você entender como que você deve explicar para as pessoas. Para você explicar o porquê que nós hoje podemos vir para Ele confiantes e pedir misericórdia na hora da necessidade. Termino com essa palavra agora. É estupidez alguém terminar a vida e ir para o inferno, porque o fogo que nos impedia de ter vida eterna já não existe mais. Hoje é só alguém vir dizer: eu creio que Cristo tem a vida eterna, e eu creio que Ele morreu na cruz do Calvário, na madeira. Eu creio que Ele, que é a árvore da vida, foi plantado lá pelo Pai. Não foi os homens que mataram Ele, não foram os romanos, foi o Pai que matou o Filho, Pai que sacrificou o Filho. Não era um sacrifício para poder pagar um débito com Satanás, era um sacrifício para pagar um débito com o próprio Pai, porque o Pai não podia ir abaixo da palavra dele. Eu estou voltando semana passada, eu não posso ter que terminar agora. E o que é aceitar Jesus? Aceitar Jesus é você dizer: eu creio que Cristo morreu por mim na cruz do Calvário, para me dar vida eterna, e eu prometo segui-lo por todos os dias da minha vida, porque se Ele é a verdade, tudo que Ele me falar é para me dar acesso à vida eterna. Então, você tem que saber disso. Depois de tudo que você ouviu semana passada, hoje, semana que vem, nas outras semanas, você só não vai ganhar essa pessoa que você ama para Jesus se você não pregar o que eu falei, porque isso aqui faz até a gente ficar mais crente ainda. Dá um aplauso bem forte para Jesus. Amém?